Bom dia, meus queridos. Tudo bem? Partindo para a nossa última aula de biologia dessa semana, já destruindo a unidade 3, hein? Então, ó, antes de começar, fica tranquilo. O prof vai postar o gabarito da unidade 2 e 3 para vocês, tá bom? Lá no mural do Google Classroom. Tem gente me cobrando. E muitas pessoas que fizeram algumas perguntas também. Vou ver se agora, durante esse momento aqui que o prof está online, eu consigo ir respondendo algumas questões que são relevantes que me mandaram, porque choveu de coisas aqui para eu resolver nessa semana. E aí o prof está tentando se adaptar também a essa rotina, né, para responder todo mundo. Mas se eu não respondi você e você precisa da resposta, manda um outro recadinho para mim para atualizar aqui a mensagem, porque senão eu me perco, porque eu recebo muito e-mail de aviso de algum comentário que colocaram pro prof. Então manda para mim de novo, caso eu não tenha te respondido, que aí eu consigo responder em tempo real agora, novamente, outra vez, tá bom? Então é isso, meu povo. Vamos finalizar os tecidos permanentes das plantas. Nós vimos lá na primeira aula sobre os tecidos permanentes, os tecidos de revestimento e os parênquimas. É um conteúdo que eu recebi muitas mensagens e fiquei muito feliz que as pessoas falaram assim, professor, já entendi tudo, esse assunto parece ser mais palpável do que o ciclo de vida das plantas, e de fato é, né? É um conteúdo mais tranquilo e aí é legal, porque você vai pegando amor pelas plantinhas, assim como o prof pegou também. Então essa é a ideia. Nós vamos falar agora, nossa, o prof tá até gaguejando. Ó, nós vamos falar agora então sobre os dois últimos tecidos permanentes, tá? Nós vamos falar sobre os tecidos de sustentação e sobre os tecidos de transporte, que é o xilema e floema. Então a gente fala rapidão, vocês vão lá, façam os exercícios, já mata essa unidade 3, já passamos para a próxima unidade. Fechou? Então acompanha aí com o próximo. Então vamos lá, maravilhosos. Falando então agora sobre tecido de sustentação, que é o nosso terceiro tecido que nós vamos estudar. Nós temos dois tecidos de sustentação para estudar e eles têm características um pouquinho diferentes uns dos outros. Então nós temos o colênquima e o esclerênquima. Então presta atenção naquilo que é antagônico entre os dois, que é o que geralmente pode ser perguntado para vocês em alguma prova, mas para você aprender também sobre o assunto. Colênquima, sustentação com flexibilidade. Esclerênquima, uma sustentação mais rígida, mais dura, mais forte. Colênquima, formado por células vivas. Esclerênquima, formado por tecido por células mortas. Colênquima, você encontra em regiões da planta que ainda estão em crescimento e em desenvolvimento. Esclerênquima, você encontra nas regiões das plantas que já cessaram o seu crescimento, o seu alongamento. Elas podem ainda estar crescendo em espessura, mas elas não estão crescendo mais longitudinalmente, porque as fibras do esclerênquima, como são rígidas, muito duras, elas acabam atrapalhando o desenvolvimento, o crescimento do vegetal. Beleza? Então, essas são as características antagônicas entre os dois tipos de tecidos de sustentação. Então, lembra que tecido de sustentação é como se fosse o esqueleto para a planta, tá? Agora, falando de umas particularidades aqui do colênquima, depois do esclerênquima, e aí a gente já parte para o próximo tecido. Colênquima. Então é um tecido composto por células vivas, como o prof falou. As células são alongadas e com paredes espessas, ricas em celulose e pectina. Então, o que vai acontecer? Nas células do colênquima, você tem uma deposição de mais celulose do que o normal. A celulose já é o principal componente da parede celular das células vegetais, mas nas células do colênquima você tem uma deposição muito maior de celulose e também de outras substâncias, como a pectina. E aí deixa a parede celular bem espessa, tá? Só que como é celulose e outras substâncias semelhantes a ela, é aí um tipo de deposição que permite a flexibilidade desse tecido. Então, não são células mortas, porque esse tipo de deposição permite as trocas gasosas, as trocas entre a célula e o meio externo, então as células não morrem, tá? Onde que você encontra colênquima? É encontrado sob a epiderme dos caules jovens, podendo estar disposto tanto em feixes ou em cilindros, tá? Suas células proporcionam sustentação com flexibilidade, sem restringir o crescimento da planta, como o prof já tinha comentado na comparação entre os dois tecidos. Então aqui você tem o esqueminha do colênquima, tá vendo como que a parede celular, ó, dá uma olhada aqui, olha como que a parede é bem mais espessa do que uma célula vegetal normal. Então você tem essa deposição de celulose nas células do colênquima para aumentar aí a capacidade de sustentação desse tecido.
Agora falando sobre o esclerênquima. O esclerênquima, então, possui paredes celulares espessadas pela deposição de lignina. E a lignina é uma substância de origem lipídica que, apesar de provocar aqui, ó, maior resistência e mais sustentação nas regiões das plantas que têm essa deposição dessa substância nas paredes celulares das células, essas células se tornam impermeáveis, porque a lignina é uma substância impermeável. E isso faz com que as células percam contato com o meio externo. Então nada entra e nada sai da célula, então são células mortas, tá? Então todas as células lignificadas acabam morrendo porque ela impermeabiliza a célula e é um tecido morto, tá? É um tecido morto, o esclerênquima. Porém, ele dá resistência e sustentação nas regiões das plantas, o quê? Que pararam de crescer, como o prof falou. Por isso que você tem, então, em partes da planta que já não se desenvolve mais longitudinalmente, muito esclerênquima. Deposição de lignina forma um tecido morto porque impermeabiliza as células. Você possui dois tipos de células básicas, e aí depois dentro de cada um desses tipos você tem ramificações, mas que aqui no ensino médio a gente não vai discutir sobre isso. Você tem então, ó, dois tipos de células básicas que formam esclerênquima: as fibras e as esclereides. As fibras geralmente são alongadas, como você pode ver aqui, ó, na imagem, as fibras são alongadas e finas, tá? Já as esclereides, elas são estruturas mais variáveis, você não tem uma forma definida, mas geralmente elas são ramificadas, você tem várias estruturas dentro da esclereide e elas podem também aparecer isoladas ou em grupos. A esclereide, então, é uma estrutura que aparece isolada ali dentro de um órgão vegetal só para auxiliar na sustentação. As fibras já não, elas são mais contínuas, tá? E o que é legal? O legal é você perceber a aplicação prática disso. Por exemplo, nos vegetais que se extrai o linho para fazer tecido, o linho são fibras esclerenquimáticas, tá? Então, aquelas fibras que também tem no coco, que protege ali o fruto, o coco, então aquelas fibras do coco também são fibras esclerenquimáticas. Aquelas partes mais resistentes da semente e que você tem também no caroço ali do fruto, feita de esclerênquima. Uma estrutura muito comum que eu acho que muitos de vocês já viram. Vocês já viram aquelas cordas que são feitas de sisal? Sisal é aquela estrutura que é cheia de fibra, assim, que parece que aquela corda vai desfiar inteirinha e que dá uma coceira do caramba. Então, aquelas fibras do sisal também são fibras esclerenquimáticas, beleza? Então, lembra daquela relação que o prof fez no início da aula sobre colênquima e esclerênquima. Um é vivo, outro é morto. Outro você encontra em plantas que estão crescendo, outra em plantas que já cresceram longitudinalmente, cessaram seu crescimento. Depois, uma promove sustentação com flexibilidade, outra uma sustentação mais rígida, beleza? Lembra dessas características gerais que eu acho que vai ajudar pra caramba você entender e responder os exercícios sobre os tecidos de sustentação. Fechou? Então é isso, meu povo. Agora vamos partir para os tecidos de transporte, xilema e floema. Lembrando que esses tecidos, ó, presta atenção aqui no prof. Esses tecidos, eles são como os nossos vasos condutores, como as nossas veias e artérias. A diferença é que um tipo de tecido condutor transporta só um tipo de nutriente e o outro tipo transporta só um outro tipo de nutriente. Geralmente a gente pode até fazer essa associação, né? A gente sabe que as nossas artérias geralmente transportam o sangue arterial e as veias geralmente transportam o sangue venoso. Então a gente pode falar que nós temos o xilema, que vai transportar água e sais minerais, e o floema, que transporta a seiva elaborada, o produto da fotossíntese. Beleza? Dá para fazer essa analogia aí, só para a gente lembrar. Então acompanha com o prof aí esses tecidos para a gente terminar essa unidade 3. Ah lá. Falando então desses dois tecidos transportadores de nutrientes na planta, as veias e as artérias dos vegetais, nós temos inicialmente o xilema. Lembre-se que o xilema ele é responsável por transportar a seiva bruta. O xilema também é chamado de lenho, e esse nome é importante por quê? Porque são esses vasos, são os vasos do xilema, é o tecido xilemático que dá origem à madeira, à lenha que nós utilizamos e extraímos dos vegetais. Isso são tecidos xilemáticos
que já estão mortos, que foram inutilizados e novos estão funcionando na planta. Então, ao longo do desenvolvimento das plantas que têm crescimento em espessura, você tem a formação de novos xilemas e novos floemas, e os mais antigos são inativados. E esses mais antigos, principalmente os tecidos xilemáticos mais antigos, vão dar origem à madeira, à lenha da planta. Por isso que nós chamamos o xilema também de lenho, tá? Ele é responsável por transportar a seiva bruta. O que é a seiva bruta? A seiva bruta é água e sais minerais, que são absorvidos de onde? Lá do solo. Nós vamos ver daqui a pouco na fisiologia vegetal como que a planta tem a capacidade de captar a água e sais minerais do solo e transportar isso pela planta toda, tá? E esse transporte acontece pelos vasos do xilema. Agora, como isso acontece, nós vamos ver daqui a pouco lá na fisiologia vegetal. Lembrando que o xilema também é um tecido morto, porque olha aqui, ó, olha quem está reforçando as paredes das células desse tecido, a lignina. A lignina reforça as paredes das células do xilema, impermeabiliza, nada entra, nada sai, a célula morre. Qual é a vantagem disso? É que com a célula morta, você tem o interior da célula livre para o transporte da substância. Então você forma um tubo, né? Então você forma tubulações, você forma literalmente vasos, tá? E além disso, dá maior resistência a esses vasos condutores, e esses vasos condutores também auxiliam na sustentação do vegetal. Então o xilema também funciona como tecido de sustentação, justamente porque ele é composto por células reforçadas com lignina. Então ele tem uma resistência muito grande e auxilia na sustentação do vegetal. Beleza? Então aqui nós temos os vasos xilemáticos, que podem ser de dois tipos. Você tem os feixes chamados de traqueídes e você tem os elementos de vaso. As traqueídes você encontra em todas as plantas vasculares, desde as pteridófitas até as angiospermas. Então são vasos mais delgados e mais alongados. Tá vendo que você tem aqui, ó, essas pontuações? É por meio dessas pontuações, que são nada mais, nada menos do que poros, que ocorre o fluxo da seiva, que é por onde passa a água e os sais minerais. Beleza? Depois, você vai ter nas angiospermas os elementos de vaso. Elementos de vaso é exclusivo de angiospermas. São vasos mais largos e mais curtos do que as traqueídes. Mas você encontra esse tipo de estrutura nas angiospermas que aumentam a eficiência do transporte, né? Então, se você tem essas estruturas aqui, ó, mais largas, então você tem um fluxo maior de água e sais minerais, estrutura exclusiva das angiospermas. Aquele grupo superior que tem flor, que tem fruto, então tinha que ter também um diferencial no seu sistema de transporte, né? Então lembre-se que os elementos de vaso, exclusivo das angiospermas, as traqueídes você tem desde as pteridófitas até as angiospermas para transportar a seiva bruta, beleza? Agora vamos rapidamente para o floema. O floema é o vaso condutor responsável por fazer o transporte de seiva elaborada. Ele também é chamado de Liber, olha, de vasos liberianos, tá bom? Esses caras do floema, dos vasos liberianos ou do Liber, eles transportam a seiva elaborada. O que é a seiva elaborada? É o produto da fotossíntese, rico em substância orgânica, rica em açúcar e outros compostos orgânicos que são derivados de onde? Do processo de fotossíntese. Então você tem os vasos liberianos. Lembre-se que os vasos liberianos, diferente dos vasos do xilema, são formados por células vivas, tá bom? Aqui os tecidos são vivos. Só que você tem, para manter as células dos vasos liberianos funcionando e vivas, células que a gente chama aqui, ó, de células companheiras, tá? Então essa célula companheira que você está vendo aqui do lado, ó, dos ladinhos aqui, são as células que sustentam vivas as células do vaso. Como assim, professor? Isso mesmo. As células dos vasos liberianos, elas são células vivas, porém elas perderam quase que totalmente o seu conteúdo citoplasmático. Então elas também não têm núcleo. E para elas se manterem vivas e funcionando, elas têm células acessórias, que nós chamamos, ou as células companheiras, que mantêm essas células do vaso floemático vivas, funcionando, tá bom? Então, presta atenção nisso para você não se perder e não confundir. Vasos do floema são formados por células vivas. Então, os vasos liberianos, tá? Elas têm células vivas. Só que quem mantém as células delas vivas são as células companheiras, porque o citoplasma dessa célula perdeu quase que todo o seu conteúdo para permitir o transporte de seiva elaborado. Vasos do floema também você pode ter dois tipos. Você tem os vasos liberianos, os vasos crivados, e você também tem os elementos de tubo crivado.
Falou elementos, ó, guarda essa dica do prof. Falou elementos, falou que é elemento, é estrutura de angiosperma. Beleza? Então, ó, elementos de vaso e elementos de tubo crivado são vasos condutores exclusivos das angiospermas, porque elas têm os vasos diferenciados, tá bom? Elementos de vaso são os vasos de xilema nas angiospermas e elementos de tubo crivado, os vasos liberianos também nas angiospermas. Fechou? Então é isso, meu povo, que o prof queria falar para vocês sobre esse assunto. É lógico que vocês têm mais detalhes sobre isso na apostila, então é importante você pegar essa ideia geral e esse resumão que o prof contou aqui, ir lá na sua apostila, dar uma lida, grifar os detalhes, aprender um pouco mais, olhar as imagens, ver as estruturas e depois partir para os exercícios. Então você tem o item B da atividade discursiva para fazer, você tem os exercícios em sala de 2, o exercício 2 e o exercício 7, que falam sobre esse assunto particularmente, os exercícios de casa, que é a atividade 2 e 3, falando também sobre esses tecidos, o Mais Enem e o Sintetizando a Unidade. Portanto, dá para você resolver todos os exercícios agora sobre tecidos vegetais aí da unidade 3 da apostila. Fechou? O prof vai postar o gabarito para vocês agora, e aí vocês confiram lá os resultados. Qualquer dúvida é só mandar aqui pro prof também, tá bom? Bom restinho de semana para vocês, fiquem com Deus, até a semana que vem. Beijo, fui!